De volta com o nosso programa O Melhor no Nordeste, hoje com o prazer de receber um dos intelectuais da atualidade no país. Conversamos aqui com Afonso Romano de Santana. Afonso, você foi um homem bastante ativo durante o mesmo período da resistência contra a ditadura, eram as pessoas envolvidas e querendo mudanças. O Brasil está chegando perto ao que se queria, ao que os jovens que sonhavam naquele período contra a ditadura num país livre, democrático. Que país a gente encontra hoje, 2010, 2009, 2010? Porque essa pergunta, eu sempre digo, que país é este? Eu tenho a impressão que foi o marinheiro do Cabral, ou Cabral, que falou isso quando chegou perto das costas do Brasil, ele olhou, que país é esse, né? E eu sempre digo que a resposta para isso é uma resposta coletiva, ninguém sabe qual é a resposta. Então, um país é essa coisa que está sendo empurrada pelo político, pelo intelectual, pelo marginal, né? O Supremo, o operário, e fica um pouco perdido. Quer dizer, nunca ninguém poderá estar plenamente satisfeito com o seu país. Né? Você vai à Grécia, estão falando mal do governo. Você vai à Coreia, estão falando mal do governo. Você vai à Itália, todo lugar falar mal do governo é um esporte internacional innecessário. Innecessário, né? Mas eu diria que houve uma mudança bastante positiva, né? Em vários setores. Esse país dos anos 70, imagina, eram uns 70 milhões de habitantes, mais ou menos. Hoje são quase 200 milhões. E é um país com problemas novos, mas com soluções também que surgiram, que são interessantes. Afonso, você recebeu da Associação Paulista de Críticos de Arte o prêmio Conjunto pela Obra. O que isso representa para o artista? Dá medo do que vai ser feito depois? Opa, tem um reconhecimento já. O que é que eu faço agora? Mas isso foi um equívoco do júri lá. Toda vez que você ganha um prêmio, você tem que ficar desconfiado. Né? O que eu fiz de errado, né? Como eu já ganhei vários prêmios, já perdi muitos outros também, né? Os prêmios são acidentes na vida de um artista. Mesmo porque os prêmios são sempre organizados circunstancialmente, não é? Você vê o Prêmio Nobel. Eu tive, há 2 anos atrás, fiz uma viagem de barco com a minha mulher, Marina Colasanti, fomos fazer uma viagem de barco pelos países nórdicos. E fizemos questão de ir à Suécia. Na Suécia fiz questão de ver lá o local onde entregam o Prêmio Nobel, né? Aí você entra, eles te mostram como é que é a cerimônia, como é que as pessoas entram e tudo que ocorre. O Prêmio Nobel é um negócio muito relativo, entende? Tem várias pessoas que ganharam esse Prêmio Nobel que não deveriam ter ganho, vários que não ganharam deveriam ter ganho. Então o artista tem essa coisa meio complicada. Ele tem que se convencer que o prêmio dele é realmente a obra que ele está fazendo. E o resto é consequência. Reconhecimento ou não do público não é o mais significativo? Seria bom que todo mundo tivesse reconhecimento, mas nem todo mundo nasceu para ser Chico Buarque, né? Ou Roberto Carlos, que desde o princípio tem aquele auê danado. E quando você trabalha, imagina meu caso, trabalhar com poesia, trabalhar com ensaio, você está trabalhando com um público muito restrito. Mas mesmo assim eu acho espantoso. Você sabe que de vez em quando eu estou andando no interior do Brasil e vem uma pessoa e se manifesta como seu leitor. Eu vi o seu poema, eu vi isso, vi aquilo. Isso no interior da Amazônia, não é? Uma vez eu estava lá em Porto Alegre, cheguei num hotel, tinha convidado para um negócio aí. A moça falou, mas eu não estou achando o nome do senhor aqui, o senhor não tem reserva para o senhor, não. Qual o seu nome? Eu falei, Afonso Romano de Santana. Não, então arranja uma reserva de qualquer maneira e tal. Olha só. Então, essas pequenas coisas que te deixam satisfeitos, né? Mostra que você não está tão isolado no contexto do país. Produção cultural brasileira, ela se acentua em alguns aspectos ou em algumas regiões? Existe hoje uma globalização dentro desse nosso país quanto a essa produção? Ou ela ainda é muito centrada no eixo sudeste? Olha, para ficar apenas na parte literária, nós estamos passando também, nessa parte, por uma metamorfose, eu diria. Mais do que revolução. Talvez revolução também. Ou seja, as editoras brasileiras estão sendo compradas por editoras estrangeiras. Capital espanhol, alemão, francês, inglês, etc. Isso é bom e é ruim. Porque faz com que os best-sellers, os livros mais vendidos, sejam os mesmos no mundo inteiro. Então, você pega uma lista de mais vendidos no Brasil hoje,
Ela é muito parecida com a lista dos mais vendidos em qualquer outro país, porque existe um pool, um controle das editoras no mundo inteiro. E mais, tem outra coisa grave. Eu fui crítico literário da revista Veja nos anos 70. Naquele tempo, a literatura era uma coisa que fazia parte da estrutura da revista. Hoje, nem tanto. Bom, naquele tempo, você pegava a lista dos mais vendidos, tinha sempre 3, 4 livros, assim, tipo lá, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Josué Montello, quem fosse. Hoje você pega essa lista, você vai encontrar uma porção de nomes de estrangeiros e, de repente, você tem, assim, sei lá, um Paulo Coelho, que tem um outro tipo de produto, né? E quase não tem autor brasileiro. Você tem os livros de autoajuda. Isso tem 2 explicações. Isso reflete a sociedade que nós estamos, que produz um tipo de livro que eu chamo de fast reading, leitura rápida, como tem o fast food, que é o sanduíche que você compra, come rápido, que você não tem tempo para sentar no restaurante ou sentar com a sua família, você tem o livro de leitura rápida. Eu fico até um pouco, às vezes, assustado quando eu passo pelas livrarias de aeroporto. Os aeroportos têm geralmente uma livraria chamada La Selva, dessa rede. Ali só tem livros de viagem, livros de quem está passando rapidamente. Eu fico até assustado se eu chegasse a ver um livro meu ali, eu ia ficar preocupado, não é? Que eu estava produzindo fast reading, um fast book também, não é? Então, hoje as coisas estão muito complicadas. No setor da literatura existe isso. Fora essa outra coisa que está emergindo aí, que é o livro eletrônico. Um livro pode ter 3.000 livros dentro dele, né? Isso vai resolver um problema de espaço na sua casa, que você não precisa ter estantes esparramados, você tem todos os clássicos gregos e latinos, etc., num livro só. Uma caixinha só. Vai criar problema para umas pessoas que gostam de ter livro para exibir, vão ter que continuar comprando livros a metro, só pintado, né? Só pintura. Mas é uma revolução que está ocorrendo aí. E, por outro lado, tem essa coisa da internet. Eu tenho um site na internet. Se você, um espectador, botar lá no Google, meu nome aparece um site oficial, que é a maneira que eu não descobri nada, né? Percebi que eu tinha que usar. Porque eu lembro que eu estava na feira do livro em Belém do Pará. Belém do Pará tem uma das feiras mais importantes do Brasil, a Feira Pan-Americana do Livro, que é a Feira Internacional. De repente eu estou lá, chegou um grupo de 30 estudantes do Amapá, que foram lá para me ver, fazer conferências e tal. E eu fiquei perplexo com aquilo, como é que as pessoas se deslocam do Amapá para ir a Belém e tal. Aí eu me dei conta, quando elas vieram falar comigo, que elas tinham textos meus de 10, 15 anos atrás. Elas não estavam atualizadas com as coisas que eu estava fazendo. Aí eu me dei conta que eu tinha que ter um site na internet, onde eu publico as minhas coisas que eu estou fazendo agora, onde eu dialogo com os espectadores. Isso faz parte dessa revolução de que nós estávamos falando aqui. Excelente, que a gente tem que acompanhar. Claro. Né? A gente tem que acompanhar. Eu fico satisfeitíssimo de ter podido conversar aqui com Afonso Romano de Santana. Afonso, você é uma celebridade, onde quer que chegue, tem um conjunto da sua obra. Não, só em casa, minha mulher. Uma satisfação lhe receber, amigo. Muito obrigado pela sua Obrigado. Vir aqui ao Recife visita. É sempre uma festa. Essa é uma cidade que tem uma autonomia de voo, né? Tem uma cultura própria. E vir aqui é retomar uma parte do Brasil fascinante. Muito obrigado pela sua atenção. A implosão da mentira. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Não mentem tristes, alegremente mentem. E mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. Por aqui encerramos o programa O Melhor no Nordeste de hoje. Você pode assistir a reapresentação do programa pela internet no www.omelhornonordeste.com.br. Clique em vídeos e nos encontramos no próximo domingo, aqui na TV Tribuna. Até lá!